Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários, eu estou com vocês aqui em mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 12 de Lucas. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que você deixasse pra gente nos comentários aqui como é que tá sendo caminhar conosco nesses vídeos, né? Debruçar sobre a palavra do Senhor. Como é que tá sendo pra você na sua casa? Quais são os frutos da transformação que essa palavra revelada tá dando na tua vida? Dê esse feedback pra gente. É importante nós sabermos como tá sendo, como que ela está chegando para vocês e como que tá sendo essa caminhada. Garanto para vocês que tanto para mim quanto minhas amigas está sendo muito prazeroso, porque nós cada vez mais que nós estudamos para trazer a meditação para vocês, para trazer o estudo para vocês. Essa palavra, primeiramente, ela entra dentro do nosso coração. Ela nos transforma por dentro. E aí nós transbordamos na vida de vocês. Nós só conseguimos fazer esse ato de transbordar, porque primeiro ela transforma o nosso ser, a nossa vida, a nossa mente. Amém? Então vamos lá. No capítulo 12 do livro de Lucas, ele faz diversas advertências e ele demonstra muitas motivações, principalmente do nosso coração. Então, ele faz uma referência à caminhada cristã. Ele adverte contra os fermentos dos fariseus, né? Que Jesus mostra no capítulo, ali no início do capítulo 12, Jesus mostra que é referente à hipocrisia. Ele fala sobre a avareza, que é a questão do dinheiro, né? O quanto essa vontade de obter mais valores financeiros, o quanto isso traz ansiedade e quanto que começa assim, a gente começa a não conseguir controlar as coisas. E ele fala também, quase no finalzinho do capítulo, ele fala também que nós precisamos voltar os nossos olhos a de fato o que é importante, que é as coisas do reino, que é as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto, que não adianta nós juntarmos tesouros aqui na terra, né? Porque nós não somos daqui, nós somos seres celestiais e nós vamos voltar para a morada com o Pai. Então nós precisamos viver aqui de acordo com que nosso galardão seja guardado lá nos céus, para na grande hora e no grande momento da vinda de Cristo nós estarmos lá. Amém? Então, no versículo, do início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 21, ele fala sobre a história ele adverte, né, sobre a hipocrisia, sobre ali dos fariseus, né, e ele fala também sobre as motivações de coração. No versículo 4, do versículo 1 diz assim, ó: Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tinha uma multidão, né? Como sempre, Jesus arrastava essas multidões de pessoas e tudo mais. Só que aí Jesus parou de falar dos fariseus, Jesus parou de falar com os fariseus e foi falar dos fariseus. Então, tinha aquela multidão de pessoas, só que aqueles que andavam com Jesus estavam falando com eles, estavam divertindo aqueles que andavam ali. Então, ele precisava tomar cuidado com o fermento que era a hipocrisia dos fariseus. No contexto de Israel, o fermento, ele era algo ruim. Por quê? Porque ele era colocado na massa, ele inchava a massa por dentro e aí a massa ficava imprópria, né? Ou seja, havia impurezas. E assim é a hipocrisia quando entra dentro do nosso coração, né? Ela incha. E aí dentro de nós não flui mais o que Deus tem para nós, para nossa vida. Flui, né, coisas assim que nos afasta cada vez mais de Deus. Então a hipocrisia, ela é uma grande insensatez. Mas, né, o que é a hipocrisia? A hipocrisia são pessoas que falam ou praticam algo que não é necessariamente aquilo que elas vivem. Não é aquilo que elas sentem. Jesus estava falando diretamente dos fariseus, por quê? Porque eles eram as pessoas que pregavam imponentemente nas sinagogas, né? Falavam alto, falavam bonito, mas no coração deles não era aquilo. Não era aquilo que ele queria derramar nas pessoas, né? Então, eles tinham o quê? Eles tinham uma máscara. Por fora, eles eram pessoas admiráveis, mas por dentro não era o seu coração. E Jesus estava vindo justamente para isso. Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso interior. Ele não quer, muitas vezes, as palavras que saem da nossa boca. Ele quer, quando essas palavras que saem da nossa boca, ela vem lá do nosso profundo. Ele quer o nosso íntimo. E ali, digamos assim, a natureza dessa hipocrisia toda era justamente o fermento. Ele fez uma alusão com o fermento. Por quê? Porque o fermento, ele é introduzido na massa e ele incha. E aí ele transforma toda essa massa. No versículo 3, 2 e 3, fala sobre a tolice dessa hipocrisia. Olha só, ele diz assim pra gente:
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurrarem nos ouvidos dentro da sua casa será proclamado nos telhados. Olha aí, qual que é a tolice da hipocrisia? A gente achar que as coisas vão ficar no oculto. Então não adianta nada tentarmos ou acontecer coisas, né? Ser executado coisas no escondido, sem os olhos do homem, mas Deus está vendo todas as coisas, e aqui deixa muito claro para mim e para você, minha irmã, vai vir à tona. Então, tudo que foi feito nos bastidores vai vir à tona. Se não for nessa vida, vai ser no porvir, mas vai acontecer. Então, a causa da hipocrisia, lá nos versículos 4 a 7, mais ou menos, Jesus está dizendo aos seus discípulos, o que causa a hipocrisia? Primeiramente, o medo. O medo é, digamos assim, uma das maiores distrações do nosso dia atual, e é aquilo que mais causa hipocrisia. Por quê? Porque com o medo, as pessoas... O que é o medo? O medo da aceitação, o medo da opinião das pessoas. Quando a gente coloca a opinião das pessoas acima do que aquilo que Deus está falando para o nosso coração. E só nesse versículo de 4 a 7, nesses curtos versículos, Jesus repete a palavra medo 5 vezes, né? Dizendo que nós não devemos ter medo do que as pessoas têm para falar sobre a nossa vida, do que as pessoas têm para nos criticar, ou darmos ouvido ao que as pessoas têm para dizer sobre nós. Nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos ter temor ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Senhor e o Salvador, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aqui Ele diz assim, o homem pode até tirar a nossa vida, né? Mas Deus, ele manda, digamos assim, Deus, ele governa tanto nessa terra quanto na por vir. Então Deus tem uma autoridade sobre todas as coisas. O medo, ele nos causa ansiedade do futuro, né? E isso é algo que a gente não pode alterar. O nosso futuro a gente não pode alterar. Nós não temos esse domínio e esse poder. E muitas vezes a gente fica com aquilo de como que vai ser. Nós vivemos muito hoje pensando no amanhã. Só que o amanhã, ele não é alterado. Somente a Deus cabe o nosso amanhã. Somente Ele. E aí, aqui nesses primeiros versículos, ele fala assim que Deus, Ele cuida de tudo ao nosso redor. Ele cuida até dos fios do nosso cabelo. Quem dirá do nosso corpo? Se o fio do nosso cabelo, que faz parte do nosso corpo, Deus cuida, quem dirá daquilo que é o principal que Ele fez, que é todo o nosso organismo. Então, que nós não tenhamos ansiedade sobre as coisas que está por vir, sobre o nosso futuro. É diferente de nós não nos planejarmos, né? Não está dizendo isso, que nós não podemos nos planejar. Temos que nos planejar sim, porém entregar todos os planos ao Senhor. Ele é o autor e o consumador de tudo, né? Em todos os planejamentos que nós fizermos, sempre dizer, se assim for da vontade do Senhor. Por quê? Porque a vontade do Pai, a vontade de Deus é soberana sobre a nossa. É soberana sobre tudo aquilo que nós pensamos. O Senhor nos ama de uma forma tão maravilhosa, tão tremenda, que nós não conseguimos nem mensurar. Mas eu te digo, minha irmã, não fique com ansiedade do que vai acontecer, nem daquilo que você quer que aconteça. O Senhor vai fazer o que é melhor para você. Então lance seus olhos a Ele, lance seu coração a Deus, porque Deus nos ama de uma forma que nós não conseguimos mensurar. Amém? Nos versículos 8 e 9, ele fala sobre o antídoto da hipocrisia. Vamos lá dar uma olhada? Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aqueles que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha o versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amados, o antídoto da hipocrisia é não negarmos a Cristo. É não querermos aplausos desse mundo, mas nós confessarmos a nossa fé no nosso Senhor e no nosso Salvador diante de todos. Então essa fé que queima em teu coração, não tenha medo de demonstrar o teu amor ao Senhor. Nós precisamos cada vez mais demonstrar para as pessoas aquele que nos resgatou, aquele que nos amou, aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Porque as pessoas ao nosso redor podem muitas vezes estar nesse momento no império das trevas e elas estão caminhando para lá. E nós precisamos transbordar esse amor do Senhor que foi transbordado em nós primeiro, para que essas pessoas também sejam salvos. Mas o maior perigo, minhas amadas, da hipocrisia está lá no versículo 10, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui diz assim, podem até falar, o Filho do Homem diz, podem até falar de mim, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, isso aí é um perigo muito grande, né? É um pecado
muito complicado, vamos colocar assim. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir a Satanás aquilo que é de Deus. É eu e você, cristão, dizermos quando a gente vê uma manifestação do Espírito Santo, algo que é espiritual, a gente atribuir aquilo a Satanás. A gente dizer que aquilo é obra de Satanás e não de Deus, né? Então, esses momentos de cura, de libertação, quando a gente tá com o coração endurecido por algum momento da nossa caminhada, a gente começou a colocar o coração endurecido porque os nossos olhos saíram de Deus e foi para o homem, né? E aquilo começou a entrar dentro do nosso coração. A gente passa a ver as coisas de Deus como se não fosse de Deus. E aí a gente começa a criticar. Aí é um grande problema. Então sempre diga: Senhor, se for de ti, chegue a mim. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver a grandeza do teu amor e a grandeza daquilo tudo que o Senhor tem, porque nós não podemos medir o tamanho, a capacidade e o amor da Trindade sobre as nossas vidas. Nos versículos 13 a 21, Jesus passa a ensinar a eles sobre os perigos da cobiça na vida cristã. Então ele para de falar sobre a hipocrisia e ele começa a falar sobre um grave perigo que é a cobiça e a avareza dentro da vida cristã. O quanto isso também prejudica. Então ele continua ali com seus discípulos, acabou, ele, falou sobre a hipocrisia e já começou a falar sobre esse outro grande perigo. As aparências da hipocrisia, ela é substituída ali pelo apego das coisas materiais. Então, assim, a hipocrisia, o que é? Aquela máscara que a pessoa usa, muitas vezes porque tem medo de não ser aceita, usa uma máscara daquilo que não é. Aí ele já virou e falou: olha, né? Parafraseando aí, gente, como se eles falassem: olha, agora a gente vai falar sobre outra coisa que é o apego das coisas materiais, né? Então esse assim, é um pecado que é um pecado dentro do coração da humanidade. A cobiça é um pecado que tem nos feito, infelizmente, todos os dias, assim, tem sido lançado setas de Satanás na nossa vida a respeito desse pecado muito grande, né? E a cobiça foi um dos motivos que os anjos foram expulsos do céu, infelizmente. Eles não se contentaram com o seu primeiro estado, eles cobiçaram-se algo maior. Então eles não se contentaram de ser anjos, eles queriam ser Deus. Então isso aí, esse pecado, esse querer deles, expulsou eles de onde eles estavam, né? E esse mesmo pensamento, essa mesma linha de pensamento aconteceu no Jardim do Éden, com Eva, né? A serpente chegou e falou: não, você pode ser igual a Deus, você pode ter, né? Tudo que Deus tem, você pode ter. Infelizmente, a cobiça, ela entra dentro do nosso coração e esse é um pecado que ele leva à miséria, ele leva a guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, né? Invejas, manifestações. Infelizmente, a gente vê tantas coisas no nosso contexto hoje, vindo cada vez mais porque as pessoas cobiçam ter algo que aparentemente não tem, ou talvez não seja para elas, mas elas querem a todo custo ter aquilo, né? E aí Jesus, desses versículos do 13 ao 21, ele ensina três grandes verdades, né, que nós precisamos considerar. Primeiramente, ele adverte contra a avareza. Aqui na parábola conta que um homem do meio da multidão chegou do nada e diz: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo, né? E aí Jesus diz: mas o que tenho eu com vocês, né? Jesus estava querendo dizer assim que ele não ia ser advogado das coisas terrenas, ele era advogado das coisas de Deus, né? Então ele não iria entrar no meio daquela questão, mas ele vira para os discípulos dele e começa a explicar sobre os perigos da cobiça, o que isso traz. Aí Jesus diz lá no versículo 15, Jesus diz: então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo ataque e ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí ele começou a parábola, né? Ele fala sobre, no versículo 16, então lhe contou essa parábola: a terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenará para muitos. Descanse, coma, beba e se alegra.
Aqui ele fala sobre a ganância esse homem, ele teve a ganância de ter mais. Mas o problema não é isso. Não é eu e você querermos melhorar a nossa vida, querermos, né, ter uma vida mais confortável. O problema é quando nós não entregamos esses planos, tudo que nós temos, nós não entregamos nas mãos do Senhor. Esse homem, ele pensou só no eu. Eu vou ter, eu vou fazer, Ele se colocou como centro das coisas. Em momento nenhum ele atribuiu tudo o que ele tinha, agradeceu ao Senhor. Esse é um grande problema quando a gente passa a querer mais e mais e mais, e a gente não atribui ao Senhor, a gente não vê o que o Senhor tem feito para a nossa vida, né? Esse fazendeiro, ele teve tantas coisas, ele teve uma colheita abundante, mas ele não agradeceu ao Senhor. Os seus bens eram apenas para ele. Tudo que foi construído, o seu celeiro, ele queria mais e mais. Só que no final do versículo aqui, ele fala que ele quis tanto ter que ele não chegou nem a usufruir. Por quê? Porque a gente não sabe nosso dia e nossa hora. E a alma dele foi solicitada, né? Vamos colocar assim. Então ele faleceu antes de usufruir aquilo que ele tanto trabalhou para construir, né? Então, na princípio, ele não fez nada de mal. Ele era, aqui, né, ele era uma pessoa sábia, laboriosa, ele era bem sucedido, mas a sabedoria dele era voltada para as coisas terrenas, né? Ele era bem sucedido na sua administração, mas ele não deixou de ser um tolo para Deus, porque em momento nenhum, ele entregou ao Senhor todos os seus caminhos, todas as suas riquezas, né? Ele só olhou para os tesouros desta terra, ele não olhou para o porvir, né? E aí ele não pensou em guardar recursos, né, para a vida dele. Então nós viemos para este mundo nus nós vamos voltar. Tudo que nós temos aqui vai ficar aqui. E às vezes vai gerar até algumas contendas. Então nós precisamos virar a nossa vida, viver a nossa vida aqui, mas caminhar como nós guardarmos galardões no céu. Para que quando chegar a nossa hora de estar com o Pai, né, nós termos certeza da nossa salvação. A vida aqui ela é muito breve. Os bens materiais eles não são permanentes. A morte, infelizmente, ela é certa. Então viver aqui sem pensar no porvir é loucura. Colocar as nossas confianças nas coisas materiais é tolice. Não podemos viver aqui, não nos preparar para a morte. Isso é insensatez. Não estar pronto para encontrar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Precisamos estar prontos para este momento. Precisamos viver nossa vida aqui de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos versículos 22 a 34, Jesus fala aos seus discípulos sobre a preocupação dessa vida, né? Jesus agora faz uma outra transição. Ele para de falar sobre a avareza, sobre a cobiça, e ele passa a falar sobre a ansiedade, né? A avareza, ela é algo que ameaça muitos, né? A ansiedade, a avareza é algo que ameaça do muito. A pessoa quer muito, né? A ansiedade é o medo do pouco, é o medo de faltar. Você fica ansiosa porque você tem medo de faltar alguma coisa para você. Na avareza, o rico ele se perdeu porque ele esqueceu de Deus nos seus planos. E na ansiedade, o rico ele queria acumular muitas coisas para ele, né? E na ansiedade, ele dizia para os seus discípulos: olha, não corra o risco de duvidar da providência de Deus de suprir suas necessidades básicas, né? Isso vai acabar com vocês, vai acabar sendo loucura. E essa loucura vai levar vocês a pensar só em si e esquecer também de Deus. Então eles advertem aos seus discípulos a não andar ansiosos pelas coisas, né? Que ele colocar o coração deles sempre voltado na devoção de Deus e não na questão da provisão. Nós precisamos olhar para o nosso provedor e não a provisão que nós necessitamos. Então Jesus ordena aos seus discípulos a semear primeiro os corvos, né? Ele ordena aos seus discípulos a olhar primeiramente os corvos, que eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm nem despensa e nem celeiros, mas Deus os sustenta todos os dias. Jesus também fala: olha os lírios dos campos, né? Que também não tecem, mas contudo Salomão, nem toda a sua maior glória, ele se vestiu com tanto poder. Então ele nos diz o quê? Em vez de nos rendermos à inquietação da incredulidade, nós devemos fortalecer o nosso entendimento no caráter bondoso de Deus, que conhece e supre todas as nossas necessidades. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Quando nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós. Então Jesus lembra que, embora nós sejamos pequeninos no rebanho, Deus se agradou de nos dar o reino. Então, é algo que o Senhor quer caminhar conosco, né? E Jesus conclui essa parábola com porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então ele faz essa conexão entre os nossos bens e o nosso coração. E aí agora eu lhe pergunto, minha amada, aonde está o teu coração? Em quem tem depositado
a tua fé de todos os dias. Amém? Dos versículos 35 a 48, Jesus nos fala sobre as melhores maneiras como nós podemos vencer a hipocrisia, a avareza e as preocupações. É pensar na volta de Cristo, é nos municiarmos, é andarmos sobre essa verdade, que Cristo vai voltar e nós precisamos ter Ele no nosso coração. Dos versículos 49 a 53, ele fala sobre a vinda dele, que Jesus não traz paz, mas divisão. Não é bem assim. Porque quando Jesus ele caminha, o evangelho que ele prega, a palavra que ele prega, o amor que ele prega, pode ser que nas famílias uma ou duas pessoas aceite verdadeiramente essa verdade e as outras não. É nesse tipo de divisão que ele veio. Ele veio para trazer os deles à luz, mas pode ser que algumas pessoas decidam estar nas trevas. Se esse é o contexto da tua casa, minha amada, hoje vamos orar. Ore para que, assim como o Senhor te resgatou, Ele pode também resgatar a tua família. Ele pode trazer, porque o amor de Deus não é só para mim, não é só para você. Deus se derramou naquela cruz por todos. Então Ele também pode resgatar teu coração mais duro, em nome de Jesus. Amém? Dos versículos 54 a 59, ele fala sobre os sinais do tempo. Ele diz assim: vocês conhecem quando vai chover, vocês conhecem quando o tempo muda, mas vocês não conhecem os sinais da vinda do Messias, né? E ele diz: vocês sabem interpretar essa meteorologia, mas não discerne a vinda do Messias, que é prometido desde a eternidade, apontado pelos profetas que estavam entre eles, né? Os milagres de Jesus até ali eram incontáveis, eram inúmeros, notórios. No entanto, os olhos dos judeus continuavam cegos. Jesus conclui os seus ensinos contando a parábola que mostra a necessidade e a urgência imperativa para que as pessoas tenham um olhar para os sinais de todas as coisas que estão acontecendo. Ele fala sobre o juiz de vivos e de mortos, né? Então, nas palavras aqui, ele diz que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, todos serão julgados naquele grande dia. Então, naquele grande dia, nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. E ali, todos nós somos devedores perante a lei de Deus, né? Então, pecamos. Na nossa caminhada, nós não somos perfeitos. Então, nós temos momentos de arrependimentos e nós precisamos ter o amor do Senhor todos os dias na nossa vida para que a consciência do arrependimento seja algo que nos acompanhe também. Precisamos nos reconciliar com Deus em todos os momentos. Que o Senhor esteja contigo, minha amada. Que você possa ruminar nessa palavra do capítulo 12 e que cada vez mais traga luz à sua vida e você possa, como eu disse no início desse vídeo, transbordar sobre a vida de todos. Amém? Que você seja a luz da sua casa, possa salvar a sua casa. Amém? E todas as pessoas que estão em sua volta. Por quê? Porque na eternidade a gente pode conviver com aqueles que nós mais amamos. Nós precisamos estar os nossos olhos voltados para Ele, em nome de Jesus. Fica com Deus, um grande beijo. Que o nosso Senhor e o nosso Salvador acompanhem você em todos os momentos. Amém?